Norte falaremos da luta contra as alterações climáticas, da proteção do ambiente, da preservação da biodiversidade e da criação de zonas rurais dinâmicas. Tentaremos entender de que forma o turismo é essencial na dinamização do território rural. Em suma, sustentabilidade ou rentabilidade? Ora, eu vou arrancar aqui com as apresentações. Marta Mendes é gestora de sustentabilidade do Grupo Symington, uma das principais produtoras de vinho de Portugal, onde está há vários anos. Obrigada, Marta, por estar aqui. Bruno Cordeiro, que é o presidente do GAL, Grupo de Ação Local do Douro Superior. É natural de Torre de Moncorvo, aqui mesmo atrás, distrito de Bragança. Engenheiro agrícola de formação e empresário agrícola. Pedro Prata é líder da equipa Rewilding Portugal. Cresceu numa quinta de família, nas montanhas, não é? Do sistema central de Portugal. Serra da Estrela. É um apaixonado pela natureza, em toda a sua extensão, certo? E amante do desporto ao ar livre. Bem, eu agora vou perguntar... estes são ovos com espargos, certo? São, não são? Parece. São. Pedro, posso servir um bocadinho? Obrigado. Então para hoje guardámos um menu que é dos menus que nós mais vendemos aqui neste restaurante. Consiste numas entradas frias, que são os nossos laminados regionais, com presunto, salpicão, leva também queijos aqui do Val do Coa. Preparamos um revolto de espargos com cogumelos selvagens, também como entrada quente. Servimos uma postinha de vitela à Coa Museu, com maçã e vinho do Porto. E finalizamos com a nossa telha de amêndoa com gelado de frutos secos. E há sempre aquela dúvida, será que o seguir práticas sustentáveis é rentável para o negócio? Marta, como é que tem sido a experiência da Symington? Tem sido de um conhecimento muito profundo do que é o nosso processo, do que é a nossa cadeia de valor, de acrescentar valor a um produto tão nobre que é o vinho do Porto, e não ver isso como uma limitação, mas sim como uma necessidade de nos integrarmos cada vez mais com a natureza, com os desafios que a natureza nos está a colocar à frente, mas também a sociedade, não é? A sociedade também está a mudar e, portanto, a rentabilidade não está como um fator limitante, pelo contrário, muito obrigada, depende da forma como fazemos e como identificamos os impactos e perceber que há custos que não são monetizados logo no imediato, mas que se conseguem depois traduzir em efeitos muito positivos. Quais são as principais preocupações da Symington para o futuro a este nível das alterações climáticas e dos impactos potenciais negativos? Sim, é uma pergunta muito longa, no sentido de que realmente é a missão da Symington, desde logo, preservar todo o património e preservá-lo para a próxima geração e melhorá-lo no sentido de nos adaptarmos ao que aí vem. Essa é uma consciência, desde logo, agora presente e urgente, não é? No sentido de que vivemos da terra, não é? No sentido de que é da terra que sai todo, digamos, o produto para que depois possamos, não é, acrescentar-lhe o valor necessário e pô-lo à disposição dos consumidores. Portanto, a condição primária da família Symington foi sempre a ligação à terra e o nosso trabalho está a ser essencialmente em perceber a natureza e trabalhar para o passo seguinte, que será a viticultura de regeneração. Essa sim está a ser muito trabalhada ao nível, não é só aqui no Douro, felizmente, que é perceber pôr os ecossistemas a funcionar em sintonia com as áreas cultivadas, não é? Sermos todos um ecossistema. Procurar um equilíbrio, Um não é? equilíbrio, sim, e um equilíbrio que potencie o que é natural e a regeneração. Marta, eu acho que nós temos aqui um vinho branco que eu vou buscar e gostava muito de ouvir a história deste vinho. É um Altano, Rewilding Edition. Exatamente. Ora bem, eu vou começar por perguntar ao Pedro o que é Rewilding e depois perceber o que é que aconteceu aqui que motivou na prática quase que a celebração desta parceria neste vinho que estamos aqui a beber. A Rewilding é uma organização, a Rewilding Portugal é uma organização essencialmente de restauro ecológico
e que procura encontrar soluções atuais, inovadoras e pragmáticas no terreno para promover melhores índices de conservação e de abundância da biodiversidade e, neste caso, do território do Grande Vale do Coa. E desde o início que com o Symington começámos a trabalhar nessa promoção de negócios de base natural, que promovam tanto o território no respeito e na recuperação pela sua biodiversidade, bem como encontrar soluções novas para novos negócios nesse contexto, feitos por pessoas, e pessoas que precisam de algum apoio a nível técnico, que nós damos diretamente e que é patrocinado, por assim dizer, pelo Fundo de Impacto do Symington. O rótulo tem uma série de espécies, não é? Várias espécies espécies silvestres daqui, algumas que estão a recuperar, outras que precisam de algum trabalho para recuperar, mas são todas espécies deste território e que simbolizam esforços de conservação. E, no fundo, é projetar uma ideia de que é possível recuperar a biodiversidade e não estarmos sempre na gestão do declínio, que tem sido a prática da conservação da natureza mais tradicional. É super aromático, não é? Sim, sim. Bruno, estivemos aqui a falar destas parcerias e o Bruno, no fundo, coordena e motiva muita gente de várias associações. Certamente existem muitos desafios dos agricultores aqui de Trás-os-Montes. Como é que têm sido os últimos anos e como é que vê o futuro da agricultura sustentável e em boa sintonia e equilíbrio com o ecossistema? Considero que a agricultura aqui do interior está a passar um mau bocado. Hoje, os agricultores transmontanos, e eu sou daqui, sou aqui do Pereiro dos Castelhanos, é este povo que está aqui, olho para estas terras com bastante tristeza, pois vejo já grandes áreas abandonadas, ou seja, sofremos muito da desertificação, da falta de mão de obra para podermos trabalhar as nossas terras. A produção aqui é em pequena escala, aqui no interior, infelizmente, não conseguimos produzir em grande escala, é muito complicado. Por isso, custa muito dizer isto, mas o futuro dos agricultores aqui vai passar uma fase muito, muito complicada. Mas, Bruno, como é que, na sua perspectiva, se poderia inverter essa situação? Principalmente pela valorização, uma valorização muito maior do que nós produzimos. Os produtos tinham que ser muito mais valorizados, muito mais bem pagos do que estão a ser. E eu dou como exemplo o caso da amêndoa. O preço da amêndoa está praticamente ao mesmo preço que estava há 20 anos. Quero isto dizer que nós internamente temos competição desigual. Eu olho para os nossos... Eu sou português, acima de tudo, olho e quero bem a todos, mas olho aqui para os nossos vizinhos alentejanos, conseguem ter a mesma cultura 10 vezes mais produção que nós aqui no interior. Porque têm acesso à água, é principalmente isso? isso. A água, aqui a gestão dos recursos os nossos terrenos, é isso mesmo, os nossos terrenos são praticamente sequeiro. E quase todos, olhamos aí para esses amendoais e é tudo sequeiro. E não conseguimos competir em quantidade e mesmo em qualidade, apesar de termos uma qualidade subjetivo, mas não conseguimos competir em quantidade para os nossos terrenos serem viáveis, para as nossas culturas serem viáveis. Conta-me o que é que estão aqui a fazer. Para a abordagem que planeámos para intervir neste território e torná-lo mais selvagem, ou permitir que haja essa renaturalização, tem que ter em consideração aquilo que isto é, que é uma paisagem marcadamente privada. Todo o território é privado, é de alguém, então para intervirmos temos de ter direitos sobre o espaço em que intervimos. E aqui, neste caso, perto de Valmadeira, em Pinhel, adquirimos uma propriedade significativa para começar a trazer alguns dos processos de volta, nomeadamente a grande herbivoria, ou seja, os grandes herbívoros. E o que se está a passar aqui atrás é isso mesmo. Já começámos há um ano atrás com um cavalo, de Sorraia, que está em regime de semi-liberdade, e agora trouxemos os tauros, ou seja, um substituto do extinto auroch. E a ideia é, neste espaço, com o mínimo de intervenção, permitir que estes animais que foram domésticos,
se possam tornar silvestres ou selvagens. O ano aí é uma das funcionalidades de retirar carbono atmosférico através das plantas, do trato digestivo dos animais, para o solo. Estão a sequestrar efetivamente. Além disso, estão a reduzir a quantidade de matéria combustível que, em caso de incêndio, evita que esses incêndios sejam mais intensos. Portanto, sendo menos intensos ou menos impactantes sobre os habitats, e também libertam menos carbono. Portanto, a coisa funciona das duas maneiras. E está a fazer isto em territórios que normalmente não são pastoreados ou geridos do ponto de vista da cobertura vegetal de outras maneiras. É impossível. Estes barrocais inacessíveis, áridos, secos, quentes no verão, com temperaturas altíssimas, não vão ser de outra maneira geridos. E estamos a fazê-lo de uma maneira bastante eficiente, barata, para gerir territórios em larga escala. Como é que é esta relação entre a agricultura e depois a tal renaturalização do território ou regeneração do território? Como é que se consegue este equilíbrio? Tem sido um equilíbrio que muitas vezes entra em fricção entre determinados pontos. Honestamente tem acontecido, e isso acontece até por políticas transversais, nomeadamente a política agrícola comum. A agricultura em si, enquanto atividade humana, e a renaturalização estão intimamente ligadas. Um dos princípios basilares da agricultura é o pousio não é mais do que uma renaturalização, deixar estar para a natureza recuperar. Portanto, se nós pensássemos no básico está toda a gente de acordo. Muitas vezes o que falta é a compreensão desses processos simples e de base e da complexidade dos ecossistemas serem transcritos em políticas. As políticas são muitas vezes desfasadas dos objetivos a que se propõem e a consequência dessas políticas acaba por ter, então, esses pontos de fricção, às vezes, entre atividades que podiam ser perfeitamente complementares. E isto passa muito por saber ordenar territórios, saber onde é que se aplicam políticas com objetivos de produção, de melhoria de habitats, melhoria de processos agrícolas, etc. E onde é que simplesmente temos que deixar espaço e tempo para que os processos naturais e a natureza possam recuperar. O que é que acontece? Nós atuamos em territórios onde normalmente já há índices elevados de abandono ou libertação dos espaços, porque do ponto de vista dos ecossistemas aquilo não está abandonado, é simplesmente libertado para que os processos possam acontecer. Todo o território europeu foi humanizado de uma forma ou de outra. No contexto atual há zonas em que a necessidade da utilização desses territórios deixou de ser tão premente e, portanto, aconteceu esse abandono ou libertação para outros processos. E esses processos que têm vindo a acontecer é uma renaturalização passiva. Simplesmente aconteceu. Nós estamos a atuar no sentido de encontrar dentro desses territórios onde passivamente já tem vindo a acontecer nas últimas décadas um abandono e uma regressão de muitas das atividades que permitiu o regresso de espécies, de coberturas vegetais, de processos de ecossistema e encontrar soluções para os potenciar. Ou seja, que o regresso da vida selvagem se faça com a prevenção de eventuais conflitos, ou seja, promovendo coexistência. Que o regresso das coberturas vegetais se faça sem potenciar um perigo acrescido de incêndios. Ou seja, antever aquilo que vai ser um processo de renaturalização passivo e prepará-lo para ser mais coexistente com o resto da sociedade contemporânea e moderna destes territórios rurais. Estamos neste momento com um trabalho de monitorização numa das nossas propriedades, que é na Quinta do Vesúvio, e está a focar exatamente na monitorização de toda a biodiversidade, de fauna e flora, justamente para criarmos indicadores de monitorização e irmos acompanhando tudo o que sejam práticas que possamos fazer para promover e para potenciar essa biodiversidade. Um dos objetivos da nossa Missão 2025 é exatamente estudar o potencial dos ecossistemas, dos serviços dos ecossistemas nas propriedades. E, portanto, daí é preciso ir criando, indicadores, acompanhando e percebendo a sua evolução e onde podemos agir para melhorar todo esse trabalho. E depois, até onde é que isso, ou de que forma é que isso chega às economias locais? Àquilo que é o desenvolvimento rural e à fixação das populações. Pedro, tens algum exemplo? O próprio trabalho de conservação é uma nova economia. A Rivalda em Portugal, neste momento, emprega mais de 20 pessoas deste território,
fui estudar para fora e voltei, e tenho cá a minha família. Portanto, isto só em si seria já uma nova economia. Recuperar a natureza, recuperar os ecossistemas é uma necessidade da economia do futuro. Para além disso, estamos a trabalhar para promover estes territórios que sejam mais conhecidos lá fora, que atraiam pessoas para a visitação, para o consumo dos produtos endógenos, para estadias mais longas, produtos de valor acrescentado mais valorizado, produtores de cá que sabem, que conhecem as variedades autóctones, as raças autóctones, os processos tradicionais e que o possam exportar daí para fora. E isso passa muito por dar a conhecer, trazer os jornalistas e dar a conhecer e experimentar e trabalhar com o tecido empresarial do local. Portanto, há aqui um potencial também por explorar, certo? Completamente. Muito valor, não é? Sim. E identidade, que é isso que também vocês... Sim, identidade e orgulho. Toda a gente tem a identidade que tem, mas saber o que é que essa identidade é e ser orgulhoso sobre ela e querer mostrá-la e querer exportá-la é uma parte essencial. Em 1998, os sítios de arte rupestre foram inscritos na lista do Património da Humanidade e uma das contrapartidas foi a construção de um museu. Pensou-se no melhor local e entenderam que o melhor local seria aqui justamente nesta encosta, em cimeira, entre o Rio Coa e o Rio Douro. Em termos de conceito, temos 6 salas com a exposição permanente de curadoria, em que privilegiamos sobretudo a história, o enquadramento da arte paleolítica aqui neste território, e depois temos estas 3 salas que nós destinamos a exposições temporárias. Faço parte do Conselho de Administração da Ancotec, da Associação Nacional de Criadores de Ovinos da raça churra da Terra Quente. Eu posso dizer que nós temos na raça churra da Terra Quente dois produtos de extrema qualidade, que é o queijo terrincho e o borrego terrincho, mas como é que eu ia dizer? Não, a valorização desse produto, a valorização, não conseguimos combater hoje a manutenção. Nós, para mantermos hoje o rebanho com os custos de produção são muito altos, falam nos combustíveis, na alimentação, nas rações, nos vencimentos de uma pessoa, e o preço do leite está praticamente ao mesmo preço que estava há 20 anos, a lã deixou de dar dinheiro, os borregos estão praticamente ao mesmo preço que estavam há 20 anos, e os criadores não conseguem aguentar. A faixa etária que existe hoje dos nossos criadores é muito elevada. A maior parte dos criadores são todos de uma faixa etária já bastante elevada. Isso também vai fazendo com que vá diminuindo, eles também vão ficando cansados, vão se reformando. Então está em perigo o queijo terrincho muito, neste momento? Sim, não tenho dúvidas. Que é ainda por cima um património nosso gastronómico aqui um produto com denominação de origem, e hoje é muito complicado já arranjar matéria-prima para satisfazer os nossos clientes. Nós temos a nossa produção praticamente toda escoada. Toda vendida. Só que não conseguimos produzir mais. Nós não conseguimos alargar os nossos horizontes, não conseguimos fazer ir para a parte da exportação, porque não temos quantidade. E para isso precisamos mais de animais, mais de leite, e é assim. Bruno, que estratégias de desenvolvimento local, não é? As chamadas EDL, têm sido concebidas pelo grupo que coordenas, o GAL do Douro Superior? Portanto, eu faço parte do GAL, que é um gabinete de ação local que gere fundos comunitários, neste caso do FEADER e do FEDER, e que tem uma vertente, uma aposta, que é a valorização do património, valorização do desenvolvimento rural, e que, através de medidas, programas que abre através desses fundos, para que a população local destes 4 concelhos, que é a nossa área de ação, que é Vila Nova de Foscoa, Torre de Moncorvo, Freixo Espada à Cinta e Mogadouro, para que os promotores façam investimentos. Que políticas ou que estratégias cada um na vossa área normalmente implementam com essa preocupação concreta de fixação de população, de atração de pessoas para se deslocarem na prática e criarem aqui vivências, não é?
Eu não sei se tenho uma resposta para isso. Eu sei que é extremamente difícil encontrá-las. Identificar alguns problemas que contribuem para que a situação seja esta. É que este território está essencialmente a perder população numa faixa muito particular, que é aquela faixa entre os 15 e os 25, o início da vida ativa. As pessoas saem daqui para ir estudar. Saem daqui no final do secundário, ou ao meio do secundário, antes de entrarem nas escolas profissionais, entre os 15 a 16 anos, e até acabarem as suas formações, ali depois dos 20 e pouco, não voltam. E esta é a grande faixa, o grande corte da população que existe não é nem dos mais novos, nem dos mais velhos. É aquele degrau que acontece ali naquela faixa. Sai daqui, não é? Porque se sai daqui e não volta. Ou então há que criar políticas de incentivo depois desse momento, não é? Sim, ou então saída, aquela, não é? De haver uma aquela questão atração. que falávamos de depois tentar superar o degrau, que é, ok, já que foram estudar e formar para fora, quando entrarem ativamente no mercado de trabalho, seja mais interessante voltar para aqui, porque há incentivos corretos para o fazer, do que ficar lá a trabalhar. E aí o turismo pode ter um papel fundamental e sentem isso também na É Cimintern? verdade, nós temos uma nova unidade de um centro de visitas no coração do Douro, no Pinhão, e de facto temos tido muita gente que é preciso apoiar toda essa atividade do centro de visitas, de um restaurante que lá temos também, e promover a retenção das pessoas passa muito por criar essas condições, e a empresa está atenta a isso, a facilitar alojamento para que jovens do litoral possam encontrar este conforto que o Pedro falava, não é? E de facto tentar que se fixem, que criem família não é fácil, porque também é preciso que hajam outras infraestruturas, não é? Mas muito do nosso trabalho da luta tem sido essa. Também ajudar na criação de condições para que as pessoas consigam viver no Douro e trabalhar e constituir família também, não é? O que a Marta estava a dizer, eu acho que o Bruno também disse há bocado, que é o investimento que está a ser feito a nível do planeamento central é um investimento que não está a responder a este grau de déficit populacional. Há investimento nestes territórios para acompanhar as últimas fases de vida, em lares, em serviços de emergência médica, mas não há em creches, não há em escolas, não há em apoio às famílias novas. Ou seja, se o investimento já está direcionado para uma população que vai envelhecer e vai falecer, e não se está a procurar reter aquela que está no princípio da vida ativa, nem a proporcionar as condições para que criem as famílias, se reproduzam e possam popular estes territórios, é normal que a tendência populacional se mantenha. O maior desafio que eu me deparo no Galo é mesmo a desertificação. É mesmo a falta... Então é este incentivo à fixação da população, não é? É mesmo, só quem está cá é que consegue perceber. Temos mesmo falta de gente. Ainda por cima o nosso concelho aqui, acho que foi o terceiro a nível nacional que mais gente perdeu nos últimos 10 anos. Não é a vossa luta? Faz parte aqui da coisa, é de onde nós temos... está cheio de lã, de lã do velho. Nós não... Antigamente era um produto que era uma ajuda para o criador, portanto ela valia dinheiro. E nós fazíamos a recolha da lã aos nossos criadores, enfardávamos, limpávamos, enfardávamos e depois punhamos no mercado. Mas a lã, principalmente esta raça, deixou de ser da raça churras, deixou de ter valor comercial. E nós não deixamos de... Hoje, antigamente a lã, eu ainda sou do tempo que um criador tosqueava e a lã ainda vendia-se, ainda ficava com dinheiro. Depois já sou da altura em que ainda dava para a tosquia e depois sou da altura que já nem para a tosquia dava e agora não dá nada. Pronto, infelizmente a lã não dá nada, não tem valor comercial. A maior parte dos criadores aqui da churra enterram-na. Sim? Não tem. Porque depois também não há ninguém para trabalhar a lã. Precisamente. Mas é uma discussão que têm normalmente nas associações?
é o maior problema que nós temos, claro, que é discutido diariamente. É um assunto que todos os dias se discute, a desertificação e a falta de mão de obra aqui no interior. Nós temos uma estratégia, a estratégia do GAL, como disse, portanto, de facto é a dinamização e é a valorização do interior, do património, através de programas. Eu considero que o nosso GAL é um GAL bastante dinâmico, nós temos bastante... O valor que nos é atribuído, nós necessitávamos de 3, 4 vezes mais para a oferta que temos em número de candidaturas. Portanto, há muita gente a querer investir aqui. E do papel que esse tipo de abordagens, uma política de pastoreio, não é? Do território, a importância que pode ter na valorização do território, do enriquecimento do solo, não é? Eu considero, infelizmente, que a pastorícia aqui nos nossos terrenos tem os dias contados. Eu olho para a realidade e vejo o número de efetivos a diminuir drasticamente todos os anos. Queremos quer não, os animais têm que comer 365 dias por ano, têm que sair para os nossos campos, têm que ter acompanhamento permanente 365 dias por ano. Portanto, um pastor hoje praticamente não tem férias. E volto a tocar ao mesmo, a rentabilidade que dá hoje um rebanho é quase nula. Que jovem é que tem vontade de se instalar nesta arte? Ninguém. Foi na altura aqui mesmo a Ancotec que promoveu um curso de selagem. Sim. Penso que eram 15 formandas, andaram cá durante 2 anos. E pronto, estes trabalhos resultaram desse tipo dessa formação e foram ficando, a maior parte deles já foram vendidos e agora a maior parte estão aqui para exposição, sabe? É isto, não há muito mais do que isto. É ao mesmo tempo um bocadinho... Isto aqui é aqui, só dramático, existe, não é? É isto mesmo. Está este saber fazer todo também tradicional, não é? Das pessoas que saíram daqui formadas, ainda houve 3 pelo menos que se instalaram, ainda com quiares, mas depois não é, de facto. Mas há mais algum centro que tem que eu tenha conhecimento, não. Como função dinamizar este saber fazer? Que eu tenha conhecimento, não. Era importante, porque isto vai-se perder, não é? É. Perder. E ainda há aí quem saiba trabalhar nisto, mas temos que ir tentando e não desistir. Nosso plano de sustentabilidade e de ação climática, colocarmos sempre e sem qualquer tipo de preconceito a questão económica e perceber todos os impactos, às vezes não monetizados ainda, mas colocados lá, que sabemos que têm peso. E perceber também depois todos os impactos sociais, emocionais, digamos, culturais, que advêm dessas alterações. E dessa forma fica muito mais claro e pacificado e a estratégia de implementar agora ou só daqui a pouco tempo fica muito mais clarificada connosco. Portanto, não temos qualquer pudor em dizer que o fazemos e tem que ser feito dessa maneira, mas elevando os outros impactos ao mesmo nível do impacto económico. Esta relação da defesa da biodiversidade, da defesa também do que é autóctono, não é? Estas raças são autóctones, têm um papel muito importante, ou seja, há aqui práticas muito naturais, não sei se na rewilding também, que certamente debatem isso, não é? Parece que são soluções muito sábias e naturais que depois as perdemos, não é? São soluções muito humanas também. Pois. Estamos sempre dependentes do tal pastor e de nenhum pastor com menos de 20 anos querer fazê-lo mais. E é verdade que a pastorícia tem todo o interesse, dependendo da intensidade com que é feito. Isso é com qualquer prática agrícola. Todas as práticas agrícolas são boas até a intensidade ser um problema. E quando a intensidade baixa, quando a pastorícia começa a desaparecer, o que desaparece essencialmente é um processo dos ecossistemas, que é a herbivoria. A herbivoria com a pastorícia começou aqui neste território há 5.000 anos. Antes havia outras herbivorias que nós vimos aqui gravadas nas pedras do Coa. E a verdade é que essa pastorícia que estava presente e que tem vindo a diminuir não está a ser substituída por outras, mais naturais. Nas áreas em que estamos a gerir, temos estado a encontrar soluções
que permitam que a herbivoria aconteça sem a necessidade de sistematicamente estarmos a pagar para que alguém o faça e que possa ser feito de uma forma mais natural. E há zonas em que os grandes herbívoros silvestres vão ser provavelmente a solução mais barata e mais eficaz de o fazer. Em outros territórios não é? Isso é importante, estas sinergias, estas parcerias, não é? Aliás, temos falado disso desde o início, desde do International Winery for Climate Action, que também é um grupo de produtores, não é, de vinho internacionais, que se estão a unir nas melhores práticas, não é? Mobilizar o setor no E sentido de se inspirar. adaptar e inspirar e também agir e criar sinergias também fora do setor, não é? Porque não nos podemos fechar só em nós próprios, porque muitas vezes a inovação que é tão necessária vem de setores paralelos, que não têm nada a ver com o vinho em concreto, não é? E, portanto, é estas conversas, não é? Que levam muitas vezes a soluções de quebrar esses ciclos que julgamos que são inquebráveis, não é? Porque lá está, e voltamos ao tema, falamos da sustentabilidade, não é do território, mas tem sempre que ter inerente a rentabilidade, não é? Tem sempre que ter a Sustentabilidade vertente económica, não é? É fundamental, não é? Portanto, não é uma coisa indissociável da outra, pelo contrário, tem que estar de mãos dadas e em sintonia, não é? Está muito frio, pá, vocês desculpem lá. Arrefece logo a carne. Mas podemos beber o café ao sol, não? Bruno, sei que no amendoal, não é? Na gestão do amendoal, tu és muito apologista e defensor da agricultura biológica. O que hoje em dia, no amendoal, deve ser um desafio também muito grande. Eu considero que a produção em modo de produção biológico aqui no interior é uma mais-valia pela diferenciação, porque é um nicho, existe a nível mundial, existe pouco, ou em poucos sítios onde se pratica agricultura biológica. E nós aqui no interior temos as condições todas, se calhar infelizmente lá vamos bater à falta de água e ao intensivo, não conseguimos praticar uma agricultura intensiva. E a diferenciação será por aí, a diferenciação do produto será mesmo um modo de produção biológico. E são variedades autóctones? Não. Neste caso, na questão do amendoal, eu até considero que as variedades tradicionais não são muito viáveis aqui na nossa região, principalmente por dois fatores. Um, que é a floração precoce, e devido às geadas tardias, precisamente. Não é? E está-se a apostar muito em variedades de floração cada vez mais tardias, para evitar as geadas. E as nossas variedades tradicionais também são muito... são variedades de casca rija. E está-se a optar por variedades de casca mais mole, principalmente pelo transporte, pelos rendimentos muito mais altos. Um exemplo, em 100 kg de amêndoa consegue-se 30 a 40 kg de miolo, e nas variedades tradicionais conseguimos entre 18 a 20, 25, no máximo dos máximos, e por isso estão a ser introduzidas variedades com estas melhorias genéticas. Oh Pedro, conta-nos lá, vão chegar de touros, não é? Ou chegam Tauros. hoje ou amanhã, conta-nos lá os Estão agora a chegar. tauros. Estão agora a ser transportados e levados para o sítio de aclimatação. São os bovinos, na prática são os bovinos. Todos os bovinos descendem do tauro, do auroque, como vimos aqui no museu. E o que se fez com estes bovinos foi fazer uma retroseleção para encontrar um bovino que correspondesse mais às características do auroque. Em termos fenotípicos, morfogénicos, né, de aspecto, mas também comportamentais, e essencialmente comportamentais, para poder substituir a funcionalidade desse auroque, desse grande herbívoro, nos ecossistemas europeus. Os processos são todos. É a herbivoria, é a predação
é a necrofagia, todos esses processos. Então estes animais têm que ter a capacidade de se integrar nesses processos e saber crescer, movimentar-se, reproduzir-se, defender-se dos seus predadores é altamente importante. E isso são características que normalmente com a domesticação se vão desvanecendo. Por isso o processo de retroseleção procura selecionar ao contrário as características mais originais e estes animais foram trabalhados nesse sentido. Eles já vêm habituados Entre a eles, viverem sem mão do ser humano, Sim. já vêm com hábitos. com alguns hábitos. E vão para que área? Então eles vão chegar agora, vão ficar num cercado de cerca de 3 hectares de habituação, ficam lá 2 semanas e depois são libertados numa área total de quase 800 hectares. Vedados ao longo do COA e portanto nos próximos 3, 4, 5 anos a ideia é que eles cresçam naturalmente sem chegar ao limite da capacidade de campo dessa vedação. No futuro, se houver condições, a ideia é que eles possam passar para além dessas vedações e migrar e movimentar-se pelo corredor do COA mais extensivamente. Mas isso é uma coisa que vai sendo construída ao longo do tempo, é uma coisa que vai demorar. Isto é um trabalho a longo prazo. A regeneração, a renaturalização é a longo prazo. E é um compromisso geracional. Eu estou aqui para ficar com este trabalho por muitos e bons anos e entregar o testemunho à próxima geração. Ia só promover aqui um brinde Então, olha, à união de esforços, não é? E de vontades e regeneração, não é? Da para o região. sucesso desta região. Exato.